Hildegard de Bingen. Intervenção da estrela Repulsão. A verdadeira vida. Eu sou Hildegard de Bingen. Irmãos e irmãs, estabeleçamos entre nós, se vocês quiserem, um momento de silêncio e de comunhão. Compartilhamento da dádiva da graça. As palavras que eu venho lhes dizer expressam o lugar que eu ocupo na ressonância das estrelas, então, também, no que se refere ao elemento com o qual eu estou mais em ressonância, que é o fogo. Do mesmo modo que há alguns anos eu conversei com vocês sobre a tensão para o abandono, eu venho, hoje, tentar esclarecer, se isto for possível, mais ainda, o que pode representar viver a verdadeira vida em contraste com viver a ilusão. Viver a ilusão é viver, como muitos irmãos e irmãs na encarnação, sem qualquer noção, real e vivenciada, exceto nas aspirações e nas construções, mais ou menos elaboradas, de sistemas, sejam eles quais forem, do que é a verdade. A verdade de que falo é aquela que fez com que existisse, de algum modo, uma reconexão com a fonte, com a luz, com Cristo, com os mundos denominados espirituais, enquanto mantendo uma vida. Não viver esta reconexão induzida, infelizmente, como vocês vivenciam e como todos nós vivenciamos sobre este mundo, o que eu chamo de drama da separação. E deste drama da separação, deste sentimento de não perceber e de não viver a luz, vão resultar todos os enganos da vida. Estes enganos que vão, por sua vez, intensificar inevitavelmente, gradualmente e à medida das encarnações, a própria lembrança de uma fonte, de uma luz, a lembrança do que há depois da morte e antes do nascimento, a lembrança do que cada irmão e cada irmã eram, na verdade. Este confinamento tem por consequência tudo o que vocês podem ver, hoje, de maneira talvez mais lúcida do que há algum tempo, em relação ao adormecimento, à predação e a tudo, é claro, que decorre deste confinamento, a violência, as crenças e todos os medos. A vida na ilusão estabelece a consciência no seu aspecto mais parcelado, mais fragmentado e mais isolado do que é, na verdade. Neste confinamento e neste aspecto parcelado, cada irmão, cada irmã, vai elaborar ideais, objetivos, buscas. Todas estas buscas e estes objetivos a serem alcançados estão, todos eles, sem exceção, inscritos ou na história, ou nas convenções, ou nas regras. O anseio pelo céu é tão forte que, quando o confinamento é total, o céu sequer pode mais ser considerado como possível. Os mundos espirituais, os quais foram ignorados, são pouco a pouco rejeitados. Esta perda de conexão coloca a consciência em um confinamento que só o reino humano conhece sobre esta terra. Eu sequer posso dizer que se trata do consciente de um animal, porque o animal, ele mesmo, está sempre consciente, de um modo ou de outro, dos mundos não visíveis. Tudo foi feito, durante esses anos, para aproximá-los e para levá-los a viver esta reconexão. Algo que foi estabelecido, como talvez vocês saibam, em muitas etapas, em muitas fases. Esta reconexão foi definitivamente estabelecida, para o sistema solar como para vocês, em um intervalo de tempo tal como havia sido definido por Seret. É o que lhes permite, hoje, sentir, e além de sentir, viver, os nossos encontros. Os nossos encontros com a luz, com a vibração, com partes muito mais sutis de vocês. Restabelecer esta conexão é fundamental, porque é graças a esta reconexão que se tornou acessível a vocês tudo o que se manifesta, hoje, para vocês, e que o comandante pôde fazer ecoar, durante esta semana, até onde vocês estão. Muitos de vocês vivem coisas que, no dia anterior, eram estritamente desconhecidas, ou mesmo inconcebíveis. Esta aproximação do seu plano com o nosso plano, que tem sido feita de maneira cuidadosa e gradual, tinha por objetivo, vocês talvez entenderam e talvez vivenciaram, preparar o encontro total com a luz e fazer de modo com que o maior número possível de irmãos e de irmãs fosse capacitado, de algum modo, para permitir o estabelecimento desta luz com o mínimo de desordem possível, com o mínimo de perplexidade e de apreensão.
nós podemos dizer que, de onde nós estamos, pela fusão dos éteres e pela colocação do manto azul da graça em seus ombros, e por todos os Antakarana que nós vemos, nós sabemos, talvez antes de vocês, que a tarefa foi cumprida, muito além do que nós podíamos conceber. Isso permitiu, de algum modo, abrandar e flexibilizar este encontro e evitar que o choque não fosse muito intenso, para a Terra como para vocês. Mas, hoje, todas as assembleias, o conclave dos anciãos e o conclave das estrelas, puderam avaliar que tudo estava perfeito e que tinha chegado o momento de deixar acontecer, sem qualquer freio, sem qualquer limite, esta revelação, total e completa, da luz, levando-os a restabelecer a verdadeira vida, o que é chamado de liberdade, pondo fim totalmente ao eixo falsificado atração/visão, ao confinamento da visão, ao confinamento da alma voltada exclusivamente para a matéria e para esta dimensão. Naturalmente, o encontro definitivo de cada um dos irmãos e das irmãs com a luz será vivenciado diferentemente, e esta vivência diferente é unicamente em função, vocês sabem, da capacidade para dizer sim, da capacidade para não obstruir este evento, em si como para o mundo. Isso os leva, e isso foi definido, a ficarem tranquilos, a aceitarem, em vocês, a ação dos elementos e da luz, não para fugirem de alguma coisa, para estarem totalmente presentes a si mesmo, no momento. Tudo o que vocês empreenderam, seja alinhar-se, sejam os diferentes exercícios que lhes foram transmitidos, tudo isso os levou a experimentarem, a viverem e a sentirem coisas novas. Estas coisas novas seguem todas no mesmo sentido, que é permitir-lhes aclimatarem-se de novo ao amor, livres dos medos, livres de todos os condicionamentos. Este amor de liberdade que os torna livres e autônomos e que os faz descobrir realmente a eternidade, não como uma projeção, como um ideal, mas, sim, agora, para muitos de vocês, mesmo neste corpo, para serem reconectados. A sua reconexão ocorreu sem choque, porque houve esta aclimatização da sua alma, até mesmo, que aceitou fazer a reversão da matéria para o espírito. Esta reversão, bem como as diferentes passagens das portas, os diferentes encontros com os duplos, as diferentes qualidades vibratórias que vocês alcançaram, tiveram por objetivo levá-los a este ponto preciso que acontece amanhã, no seu tempo. Foi a melhor preparação e esta sempre será a melhor solução para viver esta ascensão que está em andamento. Da qualidade da sua vivência irá decorrer a qualidade da vivência de todos os irmãos e as irmãs da Terra que, por enquanto, não estão reconectados. Esta reconexão, ou seja, este casamento do céu e da terra, vocês sabem, desencadeia as transformações finais da Terra em graus que nenhuma memória e nenhuma história conheceu. Esta ação dos elementos, esta ação da luz, para vocês que estão reconectados, deixar-se a ver a realidade e a verdade do que é a luz, e não simplesmente o que representam as reações e as convulsões da Terra e de alguns irmãos e irmãs ainda não reconectados. Em suma, viver as comunhões, viver os alinhamentos e viver os aspectos da luz vibral, em vocês, deixa-se viver um processo que acontece resolutamente do ponto de vista da borboleta, mais do que do ponto de vista da lagarta. É preciso ter em mente que, para muitos irmãos e irmãs na encarnação, a ilusão, vivenciada, da ausência de conexão é a única verdade. Para eles, a vida se inscreve apenas entre o aparecimento sobre este mundo e o desaparecimento deste mundo. Viver a luz nessas condições de crenças e de adesão e de percepção, é claro, não vai acontecer sem dificuldade, porque o que os seus olhos poderão ver, o que a sua alma poderá sentir, não será, em um primeiro momento, a luz tal como vocês a vivem, mas, muito mais, o que foi denominado a um choque, justamente, um grande sentimento de pesar e de perda desta ilusão. É aí que a sua qualidade de ser, o seu amor, irá se tornar cada vez mais importante, pois viver o amor vibral é emanar e irradiar a verdade, que é bem além de qualquer gesto, de qualquer ideia, de qualquer palavra, de qualquer olhar, e mesmo de qualquer proximidade.
Este abrandamento do choque e desta consternação, mesmo sendo emoções que talvez, para vocês, são realmente ilusórias, efêmeras, não são menos geradoras de sofrimento, de medo e de apreensão quando o mental, é claro, recusar o que estiver aí. E é aí que vocês se tornam mais importantes, não para explicar, pois o que está chegando não pode ser nem explicado, nem mesmo vislumbrado pela maior parte da humanidade encarnada, ainda, mas, sim, pela sua condição de ser e de presença, pela sua condição de tranquilidade. Daí irá resultar onde vocês estão e, para todo o planeta, a maneira com que irá decorrer o período indo da advertência para a ascensão, eu diria, final, terminal. Este momento, como vocês sabem, e como o comandante confirmou em várias ocasiões, foi extremamente reduzido no tempo, NDR. Ivanov. E quanto mais este momento for reduzido, mais fácil será, de algum modo, realizar uma liberação da Terra muito mais simples do que se não fosse o caso com um tempo mais curto. Só para lhes dizer que, neste período, custe o que custar, é preciso manter esta tranquilidade. E a todo custo, eu os lembro de que nós estamos aí, para vocês, ao seu lado. As regras do que vocês denominam alinhamento serão redefinidas por Maria e irão lhes permitir, durante os alinhamentos, fortalecer a sua reconexão conosco, com a sua parte eterna, com o seu estado de ser. O desaparecimento intermitente deste corpo físico que vocês habitam, deixar-se-á ver o corpo de estado de ser, deixar-se-á ver o que os seus olhos jamais viram até agora, porque as frequências acessíveis, para vocês mesmos, da sua vista normal, vão se tornar mais amplificadas, deixando-se perceber o que os olhos humanos normais não podem ver, até agora. Naturalmente, a consternação e o medo induzem movimentos que ultrapassam amplamente o contexto de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos que está reconectado com a luz. Pois, lembrem-se de que esses irmãos e essas irmãs não têm qualquer meio de saber, e de ver, ou mesmo de compreender ou de imaginar o que está chegando, ou porque justamente o fato de estarem desconectados totalmente os mantém na espiral da vida ilusória e na espiral de sobrevivência, mesmo para muitos irmãos e irmãs em outros países, levando-os a lutar contra os elementos, contra a vida tal como ela foi decretada por outros do que por eles mesmos. Tudo isso para chamar sua atenção para uma forma de indulgência. E esta indulgência carrega, em si mesma, a irradiação da luz. Ela os coloca espontaneamente no que eu descrevi, ao qual eu os remeto, nesta tensão para o abandono. Ela favorece, ainda mais, o seu abandono dos e favorece, ainda mais, uma forma de aquiescência, no momento em que toda a humanidade realmente entender o que está aí. Isso irá permitir a reconexão, naquele momento, no extremo limite, de alguns irmãos e irmãs desconectados. E o seu trabalho, a sua atitude, a sua tranquilidade, são essenciais para isso. Lembrem-se de que vocês não podem ser afetados no que vocês são, na sua eternidade, pelos elementos. Podemos dizer que os elementos trabalham em vocês de maneira mais harmoniosa, mesmo o comandante tendo relatado alguns sintomas. Passados esses primeiros sintomas, passada uma espécie de aclimatização desta parte multidimensional que está sendo desvendada, vocês serão, de algum modo, remodelados, neste tempo que é para viver, pela luz e pela sua inteligência, e por esta consciência que vocês estão recobrando. Quanto mais vocês penetrarem na eternidade que vocês são, mais vocês irão constatar que, ao redor de vocês, tudo sempre acontece, seja qual for a aparência do caos, com a maior facilidade. Vocês realmente irão entender, naquele momento, que a inteligência da luz não é uma palavra em vão, mas sim, realmente, o que apronta a eternidade, na desordem do efêmero. Esta mudança da consciência já foi vivida por vocês, por muitos de vocês, pelas diversas e variadas experiências. Estas experiências então devem ser, durante um curto espaço de tempo, o seu cotidiano. E é neste cotidiano que será vivida, que vocês irão viver, aqui, neste corpo, a verdadeira vida, semelhante ao que eu testemunhei quando eu estive encarnada. Mas nada será segredo para vocês.
Tudo será alegre e fácil, contrastando, no entanto, com a dificuldade e as dificuldades deste encontro, para a consciência e para tudo que estiver voltado para o que não for duradouro. Haverá uma inversão total de valores. Poderá aparecer, então, o que eu chamaria de humanidade do homem, de maneira espontânea. O sentido do serviço, da devoção, para eles, é claro, que estiverem reconectados, naquele momento. Nós não podemos esconder de vocês, evidentemente, que muitos irmãos e irmãs que não irão reconectar nesta ocasião, deixarão trabalhar, neles, as forças mais baixas relacionadas com a personalidade, e cujas ações estarão, é claro, em total contradição com o que vocês vivem ou irão viver. O ser humano vai parecer lutar, em si mesmo, contra os seus próprios limites, sem ter a possibilidade de perceber o ilimitado, e, então, de se abandonar, através de um mecanismo de incompreensão que, infelizmente, foi cuidadosamente alimentado por aqueles que controlavam o sistema de controle do mental humano. Vocês não têm que se preocupar com isso. Vocês não têm que ter motivo de preocupação sobre isso, mas lembrem-se de que é por estarem reconectados que lhes será permitido amenizar a raiva e tudo que for contrário à luz. Mesmo se as minhas palavras lhes parecerem, por enquanto, difíceis de viver, vocês vão ver por si mesmo que, depois de amanhã, vocês irão começar, se isto já não tiver ocorrido, a vivê-las de maneira perfeitamente natural e espontânea. Então, vocês não têm que fazer perguntas sobre isso, mas, bem mais, que aprimorar os seus alinhamentos e, para isso, a partir de amanhã, o trabalho do alinhamento não será somente um momento dedicado ao ancoramento da luz, para deixar trabalhar a onda da vida, mas, muito mais, um trabalho de estabilização, de amenização. E não há outro aprimoramento possível senão restabelecer esta multidimensionalidade. Então, o acesso aos nossos planos, daí mesmo, aí onde vocês estão. Todo sustento será dado a vocês, durante os nossos contatos e as nossas comunhões. Vocês irão constatar, por si mesmo, que vocês não precisam de mais nada para restabelecer isso. Tudo o que for necessário que será, para acabar, se isso existir, com as últimas perguntas, com os últimos medos, com as últimas apreensões do que deve ocorrer, pois vocês irão viver antecipadamente, vocês mesmos, o que advém, mudando radicalmente a sua maneira de ver e de perceber este período, através da vivência dos nossos encontros, instalando-se na verdadeira vida, em meio mesmo à vida ilusória. É durante este período que os eventos da Terra, e os seus eventos, irão se tornar mais evidentes, em relação à luz, como em relação aos seus últimos ajustes. De onde nós os vemos, nós não temos qualquer dúvida sobre este desenrolar. Do mesmo modo, vocês tampouco terão. De nada serve interrogar-se sobre o seu mecanismo de ascensão, pois é exatamente o que vocês irão viver, durante este período. E dependendo do que tiver nascido em vocês durante esses últimos anos, ou do que irá nascer, vocês irão deduzir facilmente o que acontece, em vocês e ao redor de vocês, e para vocês. Vocês vão ver, por si mesmo, se isto já não tiver ocorrido, que a luz é a resposta para tudo, e que quanto mais vocês se afastam das suas próprias respostas, mais a resposta da luz é evidente e clara. Quanto mais vocês se afastam dos desejos efêmeros, mais a sua consciência elucida a diferença entre a vida ilusória e a verdadeira vida. Então, vocês não terão mais qualquer dificuldade em deixar-se guiar e moldar pela luz vibral e pelo amor. Eu os lembro de que o amor vibral é um fogo que forja, que torna eterno. É a reconexão. O melhor modo de entender o que está chegando é vivê-lo. E, para vivê-lo, é preciso justamente fazer cessar qualquer vontade de compreensão, pois a compreensão não ocorre por mecanismos exteriores, mas, sim, pelos mecanismos interiores desta luz, depois da advertência. Os eventos geofísicos, múltiplos e numerosos, refletem a interpenetração do éter falsificado da Terra com o éter azul da multidimensionalidade. É a interação destes dois éteres que vai constituir fenômenos, que já foram descritos, como o canto do céu e o canto da terra, que muitos de vocês já ouviram de maneira intermitente, às vezes, mas que se tornam o canto interior da alma e do espírito, reencontrados.
Este som é uma testemunha. É a testemunha da ação da luz e, então, isso lhe será informado. Quer vocês sejam chamados pelo seu primeiro nome, quer estes sons se modulem, de maneira intensa, é a mesma resposta. É o apelo e o canto da vida. É o apelo da luz que irá se tornar cada vez mais insistente. Ninguém pode se opor ao canto da vida, às trombetas do céu e da terra. É justamente a crença na possibilidade de se opor a esta frequência, a estes cantos, que vai criar desconforto, pois nenhuma frequência que vocês conhecem pode resistir a esta nova frequência. Todas as desordens resultam daí. E estas desordens são decorrentes, é claro, do medo, da ignorância. E é aí que é preciso mostrar a sua indulgência. É aí que é preciso não julgar. É aí que é preciso estar atento para intensificar o que é recebido, simplesmente sempre deixando ser recebido de maneira livre. É assim que a sua presença sobre a terra será, mesmo se vocês não virem isso, um bálsamo aplicado em todo sofrimento, em todo medo. O que eu falei, explanando a vocês a minha vida e a minha atenção para o abandono, é o que estará trabalhando em vocês. Quanto mais vocês aquecerem e aceitarem de serem sim, mais vocês serão preenchidos de luz e, então, de amor, mais vocês irão se tornar transparentes e, finalmente, invisíveis para este mundo. É da qualidade do que vocês aí estabelecerem que irá se desenrolar, eu diria, o seu modelo ascensional, que é próprio de vocês. De nada serve defini-lo, ou definir as vias, porque a inteligência da luz irá fazê-lo diretamente, retirando-os assim de qualquer projeção ou de qualquer desejo. Dessa maneira, então, viver a verdadeira vida apresenta-se com muito mais facilidade para vocês. E, sejam quais forem as aparências da dificuldade inicial, lembrem-se de que, dentro de muito pouco tempo, esta facilidade vai se exercer mais nessas manifestações desagradáveis. Pois qualquer resistência é em vão e nenhuma consciência pode esquivar-se dos fenômenos específicos que estão em andamento. O sentido da minha intervenção é apenas chamar sua atenção para estes momentos, e para sempre ter presente na consciência que, ao estarem reconectados, se aparecer uma dificuldade para vocês, independentemente da sua atividade nesta vida ilusória, lembrem-se de que vocês estão reconectados, e de que não há limite de tempo ou de espaço para a nossa manifestação em vocês, ao seu lado, e para a nossa ação em vocês e ao lado de vocês. Toda a força, vocês irão encontrar ali. Vocês não irão encontrá-la em qualquer gesticulação, em qualquer atividade mental, ou em qualquer necessidade de preservar de alguma coisa. Todo o resto vai aparecer espontaneamente e naturalmente. Além disso, vocês irão constatar, até mesmo, que as suas necessidades habituais e fisiológicas irão se tornar cada vez mais escassas, e cada vez mais fáceis de contentar, que a atividade mental, em meio à ilusão, lentamente será reorientada para a luz. A consciência vai se soltar, cada vez mais, independentemente de qualquer desejo ou de qualquer vontade, dos elementos usuais da vida. Não são vocês que decidem isso, é a luz. As circunstâncias exteriores deste mundo vão ser tais que, de qualquer modo, vocês não terão escolha senão se interessar pelo que vocês são e aprimorar a sua reconexão, pois, é claro, tudo o que é ilusório, e, disso, muitos anciãos lhes deram os mecanismos, não será mais um reflexo vital, nem mesmo essencial, como se as regras do jogo, pela ação da luz, mudassem radicalmente. Estas regras que, para vocês, serão certamente aceitáveis e facilitadoras, correndo o risco de serem bem diferentes para a maioria dos irmãos e das irmãs que não quiseram ver, ou que não tiveram como vê-lo, interiormente. Eu vou parar por aí as minhas palavras. Em relação ao que eu disse, se vocês precisarem de outros elementos, eu estou à escuta. Pergunta. Algumas pessoas que trabalham há alguns anos para a ascensão estão desanimadas, pois parece que nada acontece do que foi anunciado. A atmosfera vibratória me disse isso. Qualquer ser humano que vive a impaciência ou desânimo, está, de fato, na vontade de fugir do que é para viver.
todos os anúncios e, em especial, aqueles que foram dados pelo comandante, tudo o que foi previsto e esperado, que não ocorreu, simplesmente corresponde a um tempo de preparação mais intensa. Mas tudo isso será logo esquecido, assim que os eventos em questão se manifestarem claramente a vocês, aí onde vocês estão. Não se esqueçam de que as suas circunstâncias de vida são profundamente diferentes na Europa e nos territórios atingidos pelos elementos. O ser humano tem a particularidade de olhar, é claro, para as condições da vida dele ao redor dele. Se ele não foi atingido, ele não vai ver o que acontece em outros lugares. Do mesmo modo, lembrem-se de que todo este tempo nada é em relação a todos os ciclos que ocorreram no confinamento. E quanto mais os dias passarem, mais vocês irão constatar este mecanismo de negação. É o choque. O choque significa recusar a verdade, pois aquele que não vive os mecanismos da consciência só podem se fiar nas palavras, e não na vibração. Aqueles que se atêm à vibração da consciência, porque ele vive isso, não pode manter qualquer ilusão sobre a ilusão. É o que vocês estão vivendo. Aqueles que estão negligenciando são aqueles que, em última análise, ou não vivem, ou recusam o que eles vivem, porque isto subtende ser exposto aos seus próprios apegos, aos seus próprios ideais de prosseguir em meio a uma ilusão, a uma vida, ou a uma idade de ouro. É muito difícil, para o ser humano, enquanto ele não tiver vivenciado o abandono à luz e o abandono do si, estabelecer-se na sua eternidade e aceitar esta eternidade. O ser humano sempre irá se ligar ao que ele pode tocar e experimentar, no sentido mais comum. Mas, se ele não tiver acessado o estado de ser, se ele não tiver acessado as vibrações, quais são os elementos, para ele, de certeza, exceto aqueles que foram vivenciados? Por outro lado, no ano passado, nós dissemos para não se fixarem em alguma data. Muitos irmãos e irmãs estão impacientes. Muitos irmãos e irmãs, eu diria, em número muito mais importante, sentem medo, mesmo não querendo admiti-lo, mesmo não confessando isso, pois aquele que está no amor, realmente, não pode sentir o mínimo medo de nada, independentemente do evento, ou da ausência de evento. Por outro lado, era indispensável que a maioria dos irmãos e das irmãs aderisse, se eu puder dizer, ao que nós dissemos, estando eles mesmos na vivência do que foi dito. E aqueles que nada viveram até agora, foi muito melhor eles se desviarem do que nós demos, porque isso teria sido, de qualquer modo, muito mais confrontante, para a maioria deles. Ou seja, ler as coisas e não vivê-lo, é uma frustração. Ler as coisas e inspecionar as coisas no ambiente, se elas não estiverem calcadas especificamente nesta noção temporal, são muito difíceis de serem vividas pelo ser humano. O ser humano, enquanto ele não estiver no coração, sempre irá procurar uma data e uma prova. Aquele que está vibrando no coração, quer seja no seu ou no abandono do si, está realmente na morada da paz suprema. E eu diria até mesmo que, naquele momento, se um evento estiver ocorrendo ou não, isso estritamente nada muda. Simplesmente, se nós insistimos neste choque, significa que os elementos que nós vimos não acontecem mais em um futuro provável, pois, como disse o comandante, o que nós vemos não corresponde ao que vocês veem. Há linhas, que vocês poderiam chamar de probabilidade, temporais diferentes. Mas mesmo estas linhas, hoje, não existem mais. E é por isso que esta data foi dada como um fator de alinhamento interior. Então, é claro, sempre haverá irmãos e irmãs que vão tentar descobrir, neles, ou descobrir, no mundo, um evento que eles vão qualificar de tangível. Mas a coisa mais tangível é o amor que vocês vivem, ou não. Todo o resto é apenas um reflexo da agitação do mental que procura, fora de si, um motivo para ficar aguardando, ao invés de um motivo para viver o que é para viver. Como o comandante lhes disse, há prazos. Muitos prazos foram dados, correspondentes aos ciclos. Há outros prazos, agora, que, eles, não são em função da Terra, como sempre nós lhes dissemos, nem mesmo da sua resposta, mas que são em função, agora, do céu, e não mais da Terra.
Pois, como nós lhes dissemos, a partir do momento em que a liberação da Terra foi expressa, em vocês, em alguns de vocês, a Terra disse sim, então, as rupturas das linhas temporais, possíveis, foram realizadas. Agora, isso não depende nem da Terra, nem de vocês. Isso depende unicamente de um relógio que é cósmico. Mas a dúvida, em cada ser humano, sempre será apenas o reflexo da não vivência do amor vibral no coração. Pois, aquele que está estabelecido no si, e além do si, que importância tem, para ele, o mundo? Ele encontrou a eternidade. Eu diria ainda que foi então indispensável, depois do primeiro entusiasmo, desencadeado pelos mecanismos das núpcias celestes, que as pessoas menos preparadas para partir se desviassem do que nós tínhamos para dizer, e que as pessoas mais preparadas para a liberação intensificassem a sua vivência. É isso aí o que eu posso dizer. Pergunta: viver a sincronia é dizer sim ao que for proposto? Meu irmão, é exatamente isso. Mas eu diria que é preciso, antes de tudo, viver o coração, a vibração do coração, viver o canal mariano, a onda da vida. Senão, você arriscaria dizer sim para qualquer coisa. Entretanto, quando a inteligência da luz está totalmente ativa, a resposta sempre será sim ao que é proposto, pois o que será proposto sempre será feito pela inteligência da luz, mesmo se isso não puder ser compreendido ou aceito pelo mental, em um primeiro momento. Continuamente, a inteligência da luz irá empregar o que for necessário e útil para a luz, mesmo se, em um primeiro momento, isso puder parecer estritamente o contrário, mesmo se, no início, isso puder ser um sofrimento, uma ruptura, ou algo perturbador. Mas a habilidade para dizer sim, é claro, e, evidentemente, o principal acontecimento no abandono do si. Pergunta: o que significa o fato ter sido chamado, mas sem perceber qualquer outra coisa? Quem disse que seria preciso perceber qualquer coisa? O apelo é o apelo. O apelo é simplesmente ouvir o seu primeiro nome ser chamado. Nada mais. É sempre o mental que iria gostar de ver coisas extraordinárias, de perceber coisas incomuns. Mas, o próprio apelo é simplesmente o primeiro nome que é ouvido. Porque querer ali acrescentar elementos decorativos, de forma, de cor. O apelo acontece, na maioria das vezes, à noite, ou seja, quando seu mental e a sua vigilância estão dormentes, para ter menos impacto perturbador. Pois é nesses momentos, quando o mental está ausente e em repouso, que vocês são mais permeáveis ao nosso encontro. Não há necessidade de discurso, de imagens ou de fenômenos misteriosos. É preciso apenas perceber o apelo. O fato de vocês serem cada vez em maior número para serem chamados, certifica, em algum lugar, a iminência do apelo de Maria. Pergunta: durante os momentos finais, nós seremos guiados pela luz para saber como ajudar os outros. Minha irmã, eu falei que qualquer vontade de ajudar é uma vontade do mental e da personalidade. A luz ajuda, por si só. A ação correta será proveniente da luz, e não de saber como ajudar. Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. Irmãos e irmãs, em meio a esta intervenção, nós vamos render graças pelo nosso encontro e, pessoalmente, eu rendo graças pela sua escuta, pela sua benevolência. Eu lhes digo, até mais tarde. Mensagem atemporal.